Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Hoje nós vamos pintar caju, tá bom? Vamos pintar um caju assim mais pequenininho. Vamos pintar eu separei aqui uma metade, né, dele e também ele um pouquinho maior, né, do que esse pequenininho aqui. Vamos pintar esse ramo primeiro, depois a gente passa para fazer eles separadamente. Aqui eu já adiantei, né, para nossa aula não ficar muito comprida e muito cansativa. Então, nesse daqui eu já passei em color e eles aqui do meio vão ser mais vermelhos, tá bom? Então, aqui eu vou passar, esse daqui eu fiz com amarelo cádmio, vermelho vivo, tomate, púrpura e vinho. Nesse daqui, eu vou colocar amarelo pele, tá bom? Já passei em color. Vou colocar amarelo pele. Vem aqui. Aonde que eu quero que ele fique mais clarinho. Ok. Venho com o vermelho vivo de cima para baixo aqui, ó. Quando ele encontra aqui, ele vai ficar um pouquinho mais claro. Vou misturando. Aqui. Vou usar aqui um pouquinho do diluente, mas é para conseguir aqui misturar. Pode hidratar o seu pincel na água também, não muito, tá? Senão ele escorre. E venho aqui. A primeira instante ele fica estranho, mas já já nós vamos dando forma a ele. Agora eu venho aqui com o vermelho tomate. Esse daqui, ele tá por baixo da folhinha. Então, aqui é sombra. Então, eu já vou vir marcar aqui essa sombra. Vou vir aqui. Dessa barriguinha dele. Ok. Um pouquinho mais do vermelho tomate. Eu tô vindo aqui com o vermelho tomate primeiro. Olhando aqui na minha foto referência. Vocês podem ver que ele tá ficando assim meio manchado, né? Meio estranho, mas é porque eu preciso marcar aqui primeiro, senão eu me perco.
Então, vou marcar aqui. Aonde eu preciso escurecer. Aqui também. Ok. Aqui desse lado, ele é bem mais escurinho. Então, venho com pincel macio. E vou marcar aqui. Feito isso, eu vou vir novamente com o vermelho vivo. Trabalhe com a sua tinta bem aquarelada, bem leve. Ó, eu venho aqui com o vermelho vivo agora. E agora que eu já sei aonde que vai ser o mais escuro, então eu venho colocando ela aqui, ó. Ela já tá marcadinha ali, né? Vai ser aqui, aqui. Vivo. Esse vermelho que eu voltei, ele aqui, é o vermelho vivo, tá? Esse que eu marquei é o vermelho tomate. Feito isso, agora eu vou usar o púrpura. E eu vou vir em cima aqui, ó, aonde eu tenho as minhas marcação do vermelho tomate. Vou bater ele um pouquinho. Ó, aqui é sombra, então aqui vai ter. Aqui, ó, onde eu marquei. Só mais em cima do vermelho tomate.
Ok? Agora, eu venho com um pouquinho do vinho. Cada vez que a tinta for mais escura, você pega menos tinta. Que ela tem a sombra do... Olha aqui, ó. Em cima do púrpura agora, eu vou colocar um pouquinho do vinho para marcar mais profundidade, ó. Agora vem aqui. Ok. Feito isso agora, eu vou vir iluminando, tá? Então, eu vou vir com um pouquinho do branco e vou colocar em algumas partes, em cima, geralmente, do vermelho vivo, porque a luz sempre vai estar, geralmente, ela vai estar colocada em cima da cor mais clara que eu tenho aqui, né? Vou colocar, deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. Essa daqui ainda tá molhada. Então, o branco é só para você marcar mesmo depois o que você vai vir fazendo com luz seca. Vem aqui, marco aonde vai ser, aonde vai ter luz, e depois, quando essa parte aqui tiver seca, aí eu vou vir aqui e vou trabalhar ela. Certinho, vou deixar ela secar. Enquanto isso, a gente vai trabalhar esse daqui. Agora, nós vamos fazer a sementinha, tá? Eu vou começar com um pouquinho de marfim, tá? Eu passei em color e tô colocando aqui o marfim. Se acaso você não tiver o marfim, você pode colocar já direto o caqui. Se não tiver o caqui, aí você pode colocar também o siena natural, cinza lunar, tá bom? Aí, eu venho aqui com um pouquinho do caqui. Que aqui é a sombra, né, que o caju tá fazendo na sementinha. Vou dar uma manchadinha nela. Vou colocar aqui também. Ok, vou pegar um pouquinho do cinza lunar. E vou dar umas manchinhas de cinza também. Ok? Vou pegar um pincel um pouquinho menorzinho.
E vou vir com o sépia. Eu tenho aqui, ó, umas sementinhas que eu peguei lá no sítio, tá? E eu vou fazer essa daqui, ó. Que ela tá menos manchadinha, né? Olha. Então, eu vou fazer, vou estar olhando aqui nessa e vou estar tentando fazer parecida com ela, tá? Se não tiver, pega, né? Ou se você quer seguir essa, daí fica à vontade. Eu vou colocar aqui o sépia bem pertinho aqui, né, da minha base. Vou estar dando uma manchadinha nesse sépia. Ela é meio encurvadinha assim, ó. Coloca pra cá. Vai vir pro rumo aqui do miolinho da semente. Pega aqui. Vou estar manchando nesse lugarzinho aqui e aqui, ó. Pincelzinho bem de leve, movimentos aí circular, bem de leve, só encosta em alguns lugares, não é em todos, tá? Não é em todos os lugares que encosta. Feito isso, agora eu vou vir com o filete para ser mais rápido, mas pode permanecer, se você quiser, com o seu pincelzinho normal também. Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer essa bordinha da semente. E ela já tem uns pinguinhos aqui. Ó, bem aleatório, para não ficar certinho, senão fica bem assim, artificial, né? Um lugar deposita mais, outro menos. Tem uns lugares que parece ser tipo um risquinho. Os outros são pinguinhos. Muito bem, pra mim tá ótimo, assim, né? Coloquei até mais do que minha foto referência pedir. E aí, agora a gente vai fazer esse caju aqui. Muito bem, já passei em color, né, na minha peça aqui. E agora, eu vou passar o amarelo cádmio, tá bom? Vou colocar ele aqui. Pode ser o amarelo ouro também. Vou colocar ele aqui. Pra esse ficar um pouquinho mais amarelo, mas eu não quero muito, não. Eu fiz um muito mais amarelo e não gostei. Mas daí você pode brincar com as cores, né? Mais amarelo, com o amarelo pele, com o pêssego também fica bonito, tá? E agora eu venho com o vermelho vivo, né? Ele vai ficar mais alaranjado esse daqui. Tonalizando ele. Aqui uma barriguinha. Ok. Vou
acompanhar ele aqui, ó. Ó, mas como ele tem o amarelo ouro, o amarelo cádmio, quer dizer, ele vai ficar mais fraquinho. Vou colocar aqui também. Ok, vou trocar de pincel, que eu preciso pegar um pincelzinho um pouquinho menor. E agora, eu vou vir marcando aqui onde que eu tenho profundidade, ó. Aqui tem, né? Opa. Aqui, vou colocar uma aqui. Aqui. Vou colocar uma. Aqui também. Vou vir aqui, ó, e vou escurecer aqui essa barriguinha dela, ó, do caju. Tipo um triângulo aqui, ó. Pra dar profundidade aqui. Venho aqui. Vou escurecer. Vou escurecer aqui. Mais pra essa lateral. Agora, eu venho com o vermelho vivo e vou tonalizar aqui, ó. Põe aqui. Aqui é mais claro. Eu quero que ele fique claro, mas não aparecendo muito o amarelo, tá? É por isso. Vou pegar um pouquinho do vermelho tomate ainda. Eu vou marcar aqui uma profundidade ainda aqui, ó. Ela se encontrando. É isso. Agora, eu venho com o púrpura e vou colocando aqui aonde tem mais profundidade, ó. O triângulo aqui, né, ó. Vou colocar aqui nas minhas marcações.
Colocar aqui. Na barriguinha dela. Aqui. Ok, feito isso, agora eu venho com o vinho. E vou fazer todo esse processo. Só que o vinho é menos tinta, tá? Toda vez que a minha tinta for ficando mais escura, eu tenho que ir tomando cuidado com ela. E eu vou colocar menos tinta no meu pincel. Ó, eu coloquei aqui, por que que às vezes eu coloco e vou para outro lugar? Porque quando eu coloco aqui e vejo que eu já coloquei demais, aí eu coloco, por exemplo, aqui, ó. Coloco um pouquinho aqui. Aí eu venho aqui, termino de mexer essa. Aqui em cima. Colocar aqui. Então, finalizemos, né? Agora eu vou deixar ele secar pra mim dar acabamento. Então, agora eu já vou ir fazer a folhinha. Como que eu faço essa folhinha do caju que ela tem os veinhos claros de vez escuro? Muito bem, ó. Passei em color, vou pegar o meu verde folha e vou passar nela. Passei, certo? Não precisa ficar certinho as bordinhas mesmo, não, tá? E aí, eu vou utilizar o verde musgo, tá? Vou colocar ele aqui, né? Que ela tá por baixo. Quando vocês forem fazer, faça sempre o que tá por baixo primeiro. Aqui é por causa que eu quero adiantar o vídeo, pra não ficar aquele vídeo tão cansativo pra vocês. Mas sempre as coisas que estão por baixo, pra depois não estragar o acabamento, tá? Então, aqui, ó, eu já faço a sombra, né? Que ela tá por baixo dos caju. Já venho aqui no meio e vou esfumar o meio aqui. Bem assim mesmo, tá? Bem tranquilo. Aqui, ó, já vou fazendo os acabamentos. Do outro lado também. Ok, né? Ficou assim manchadinho, tá ótimo. Agora eu vou pegar pra facilitar, tá?
Eu fiz assim, gostei. E agora, quando elas têm os veinhos mais clarinhos, eu venho aqui primeiro com o marfim e vou marcar toda a minha folhinha aqui que eu quero. Deixa eu ver aqui na minha foto referência. Certo. Aí, eu venho aqui, por exemplo, essa daqui, né? Essa daqui, sai aqui, vem uma pra cá. Com pouca tinta, tá? Não põe muita tinta, não. Você vai marcar aqui com a tinta. Eu tô fazendo com a marfim, mas se você quiser colocar o branco, pode. Vou colocar aqui também. Aqui foi muito. Vou vir desse lado. Vou marcar aqui também. Certinho. Por quê? Porque essa daqui, ela escurece por dentro dela, né? Aqui, ó. Eu coloco o verde musgo aqui, vou acompanhar ali e aqui, ó. Tá, ó. Vem aqui, aqui. Vou vir aqui de novo. Então, como a minha marcação já está feita de leve, isso adianta um pouquinho o meu serviço. Ou se não, faz com a parte de trás do pincel. Tá? Pode fazer, não tem problema não. Se você não quiser marcar, só faz com a parte de trás do pincel, né? Com o cabinho. Marcando e aí vem tonalizando. Ó, tonalizei. Deixa essa parte aqui clarinha, ó. Vem aqui. Tonalizei. Feito isso, eu vou pegar um pincel um pouquinho menor. E vou vir com o verde pinheiro. Mesma situação, ó. Aqui, onde tá mais escuro. Porque tá embaixo da sombra. E vou vir pra cá. Vem aqui. Tonaliza. Essa eu não vou colocar o verde pântano, mas se você quiser colocar uma mais escura, é uma ótima opção o verde pântano. Pode fazer uma mais clara, uma mais escura. Ok, feito isso, eu vou vir com o meu pincelzinho, ó, tirando, ó, passando em cima,
aonde que eu passei o marfim, ó. Só pra não correr o risco dela ficar muito borrocada. E aí, eu vou vir aqui colocando a luz, ó, movimento zigue-zague. Coloco aqui, com o marfim mesmo. Eu vou escolher aqui aonde vai ter luz. E ela quase some. É normal. Certinho. Feito isso, agora eu vou pegar um pincel filete ou um pincel da sua preferência aí. E vou fazer agora sim as nervurinhas que eu quero. Coloco aqui. Onde já tinha as marcações, fica bem fácil. E certinho. Feito isso, depois, né, que ela tiver seca, eu vou vir aqui ainda com o branco e vou colocar só assim, ó, uma sujeirinha em cima do marfim. Pra dar luz. Por que depois de seca? Porque daí ela não vai sumir mais. Tudo que eu colocar aqui, ela não vai desaparecer com a tinta branca, ok? Feito isso, ela tá finalizada. Agora, nós vamos fazer os galinhos, porque o caju ainda não secou. Muito bem, ó. Nos galinhos, nós vamos usar o siena natural, sépia e branco, tá? É um galinho bem simples. Coloca aqui o siena. Vou estar preenchendo o meu galinho todo com siena. Deixa eu olhar aqui. Também. Certinho. Preencheu com siena, agora você vai vir colocando o sépia, tá?
O sépia, a gente vai colocar sempre de um ladinho, ó. A sombra, né? Vai ficar de um ladinho do galinho. Você não vai sujar todo o galinho. Ó, essa é pra dentro. Essa daqui tá aqui fora, né? Ó. Você não vai passar o sépia em cima do siena pra tampar todo o siena, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui. Aí, aqui, ó, continua mais escuro, né? Vou colocar aqui num cantinho. Aqui é sombra da folha. Aqui é a folhinha. Tá por baixo. Tá por cima. Acho que eu tô com um pincel grande aqui. Troque seu pincel se preciso for, sempre que necessário. Viu que tá muito grande, que não tá dando de trabalhar com ele, troque. Ok. Vou vir aqui pra esse lado também, que é duas pontinhas. Aqui é um meinho. Vou escurecer. Vou escurecer só a parte de baixo, tá? Feito isso, eu vou vir com o branco e vou colocar aqui, ó. Eu ponhei o sépia e esfumei pra dentro. Vou colocar o branco na frente aqui do meu esfumado. Vou pegar o branco também e vou colocar bem na bordinha aqui, ó. E aí, eu venho trazendo ele do lado contrário do sépia, ó. Eu vou dando puxadinhas pra baixo, pra riscar e dar um efeito tipo de madeira. Pego o branquinho novamente. E vou colocar aqui também, ao contrário do que eu coloquei o sépia. Põe um pouquinho aqui. Tá? E assim a gente faz o galinho. Agora já está seco, então eu vou vir trabalhando aqui, ó, o meu branco, porque aí ele não vai misturar mais com o vermelho, ele não vai ficar mais cor de rosa. Só que também toma um pouquinho de cuidado, porque você também não retira mais ele, tá? Porque a outra tinta já está seca. Ok? Então, a luz seca, ela dá vida, só que vocês têm que ir devagarzinho, porque a gente não consegue mais mesclar, fazer nada disso. Ela, geralmente, a gente vai usar
Pra marcar bem os nossos pontos de luz. Então, vem aqui, coloco luz aonde eu quero. Vou colocar aqui também. Aqui também. Todos estão bem marcados, né? Vou marcar esse aqui também. Certinho. Tá tudo certo. Agora, eu vou mostrar como a gente faz um cajuzinho verdinho. Muito bem. É esse pequenininho aqui, tá? Como que nós vamos fazer? Eu vou fazer primeiro o corpinho dele. Eu vou colocar um pouquinho de marfim. Já passei em color, tá? E vou vir com um pouquinho de verde folha. Vou vir aqui. E vou fazer umas duas vinquinhas aqui no meio. Vou pegar meu pincel, que de novo ele tá grande. Vou vir com o verde musgo. Coloco aqui e aqui, ó. E vou puxar. Vou vir com um pouquinho do verde pinheiro. Olha como que eu fiz o outro. Ai. Fiz até o cabinho com verde pinheiro. Volto um pouquinho do marfim aqui. E tá prontinho. Agora, eu vou colocar o marfim aqui na castanhinha. Vou colocar aqui. Vou pegar um pouquinho do caqui. Vou manchar ele aqui, né? Ó. Vou vir fazendo os acabamentos. Umas manchinhas. Pego um pouquinho do cinza lunar. Coloco
aqui também. Agora, eu venho com o meu filete, ou se não, com um pincelzinho zerinho mesmo, tá? Não tem questão, não. E agora, eu vou vir fazendo ele aqui, ó. Eu venho colocando aqui o sépia. E vou manchar um pouquinho ele aqui. Não muito, né? Porque ele é mais novinho. Então, vem aqui, ó. Faço esse pedacinho dele. Nunca a castanha fica uma igualzinha a outra, tá? Feito isso, ele tá já, bem dizer, finalizado, né? Eu só vou vir com um pouquinho do sépia aqui, ó. Vou dar uma puxadinha e uma clareadinha aqui. Feito isso, ele tá pronto para esperar secar, pra gente ir pra parte de luz. Agora, eu vou fazer esse aqui, ele é um pouquinho mais gorduchinho, tá? E esse daqui, a castanha tá por cima, ó. Então, eu já venho aqui com o marfim. Eu vou misturar aqui o marfim, já passei o incolor, tá? Vou vir com um pouquinho do caqui. Já vou escolher aqui, né? Onde que vai ser o buraquinho dela ali. Manchando. Ok, vou pegar um pouquinho do cinza lunar. Vou manchar também aqui. Agora, eu vou pegar um pouquinho do sépia. Deixa eu ver minha foto referência aqui. Vou marcar só ali. Vou vir aqui. Ó, batidinhas. Certinho. Agora, eu vou vir com meus verdes, né? Verde folha. Vim aqui. Oh, perdão.
o marfim primeiro. Ó, marfim. Verde folha. E aqui, ó, também tem um risquinho, ó. Certinho? Agora, o verde musgo. Vem aqui, bem aonde tá embaixo, né? Vou marcar os 3 aqui. Um pouquinho do verde pinheiro. Mas esse aqui vai bem pouquinho, porque a gente vai colocar uma cor. Porque mesmo pequenininho, se ele for vermelho, aí ele vai o púrpura ou o vinho, tá? Então, aqui eu tô colocando o púrpura, mas você pode colocar também o vinho. Em alguns eu coloco vinho, em outros eu coloco púrpura, pra não ficar tudo igual mesmo. Feito isso, vou pegar aqui um tiquinho de sépia, um tiquinho de marfim, botar um pouquinho do marfim aqui. E está prontinho o pequenininho. Agora, eu vou pintar uma fatia, né, do caju. Eu vou vir novamente com o marfim. A casquinha, ela faz acabamento, então, eu vou fazer a casquinha depois de colocar o marfim. Coloquei o marfim aqui, já tem incolor, tá? Ok. Vou pegar um pincel um pouquinho menor. Vou vir com uma cor chamada ocre ouro. E vou fazer esses acabamentos, ó. Coloco e venho indo e voltando pra dentro e pra fora. Coloco aqui, né, fazendo o acabamento. Vou e volto pra dentro e pra fora. Novamente. Ó. Aí, eu vou com movimento circular e vou manchando. Aqui é de propósito, vai ficar mais claro pra não misturar aqui, porque aqui não tem casquinha. Certo? Feito isso, agora eu venho com um pouquinho de siena natural. E vou colocando só em alguns lugares, dando batidinhas.
Feito isso, agora eu venho pra casquinha. Então, ó, eu vou colocar o amarelo, o cádmio aqui. Que ela tem, ó, 3 manchinhas. Aí, eu venho com o vermelho vivo. Vermelho vivo. Tá o meu pincel. Vermelho tomate. O púrpura. O vinho. Pegar o vermelho tomate pra mim fazer o acabamento aqui. E agora, eu venho com o branco, né? Colocando aqui onde que tá mais claro, ó. Vou pôr aqui, vou esfumar. E ele vai sumir, igual sumiu aqui, ó, nessa parte que já tava seca. Então, eu venho depois de seco, ó. E coloco a luz. A diferença quando é seco e a diferença quando ainda tá úmido, tá? Problema não, depois a gente volta. E assim nós finalizamos, olha, os pequenininhos, né? Olha aqui. Os bem pequenininhos, o risco normal, né? E você pode brincar aí com várias combinações.